Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 37, verso 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram. Presta atenção, Gênesis 37. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Capítulo 42, verso 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando seus irmãos, ou quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu preciso falar com você da história de um dos homens mais constantes que eu vejo na Bíblia. Um dos homens mais seguros de si, bem posicionados. E a história de José é uma história inspiradora, porque mostra como alguém deve se posicionar para que se cumpra na sua vida aquilo que Deus disse que se cumpriria. Quando nós vemos Deus prometer algumas coisas, nós achamos que a promessa por si só é poderosa para cumprir-se. Isso não é verdade. Isso só vai acontecer em casos fora da regra, onde a soberania de Deus, ela vai precisar se estabelecer. Por exemplo, Jesus foi categórico ao dizer: de todos aqueles que foram entregues a mim, apenas um se perdeu. E ele só se perdeu porque já havia sido predito que um se perderia. Aí é soberania. Aí não tem jeito. Um se perderia. Deus só não disse quem era. Mas todas as outras vezes, nós vemos pessoas com promessas que às vezes não vivem a promessa, ou não vivem no modelo cuja qual ela foi estabelecida. Ou seja, Deus te prometeu, está prometido, está. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a sua posição precisa condizer com a promessa que você recebeu. Para mim, não faz sentido um Deus que levanta um cara para ser forte, para libertar o povo, certo? Da mão dos seus inimigos, com o propósito de humilhá-lo com cegueira, de humilhá-lo com escravidão. Não faz sentido. Para mim, a história de Sansão, ela não era essa. Não. Para mim, o que Deus havia escrito sobre Sansão é: Sansão será um cara forte, obediente e vai livrar o povo da mão do inimigo. Essa era a promessa. Mas Sansão cometeu alguns erros conscientes, porque ele cometia o erro e não mencionava a seus pais, o que indica que ele sabia o que estava fazendo, mas sonegava informações, e aí então ele cumpriu o propósito, cumpriu, mas cego, escravo girando um moinho. Que fique claro. Quando nós olhamos a história do povo no Egito, a história de José ou de Moisés, me parece também que não continha 10 pragas. A história original, lembra quando alguém vai conversar com Jesus lá no Novo Testamento e pergunta sobre divórcio, e Jesus disse assim: mas não foi assim desde
de um princípio. Não era desse jeito, alguém mudou. Me parece que a história da libertação era Moisés ou José se torna governador e leva o povo. E eu então preparo um faraó para tirar o povo. Quando Moisés mata o egípcio e aborta a missão, Deus corrige a rota, refaz o plano que era libertar o povo. Esse era o plano. E o plano vai se cumprir de um Moisés que vai sofrer no deserto, que vai passar por uma série de adversidades que não era necessário segundo o plano original. Muitas pessoas levam para si um nível de vida extremamente ruim, uma trajetória cheia de dores, de percalços, de crise, de perdas, e não precisava ser desse jeito. Todas as vezes que você vê alguém sofrendo, ou não vou dizer todas, porque algumas pessoas, eu vou mostrar isso com José, sofrem de forma injusta, mas a maioria delas estão colhendo aquilo que plantou. Essa é a grande verdade. E aí, quando a dor vem, se você parar para observar, na maioria das vezes você enxerga um culpado, e ele não é Deus. É exatamente você, nós mesmos, a nossa ação. Preste atenção na história desse cara, porque quase 20 anos antes, ele escuta Deus falar com ele através de sonhos. Um dia, você vai estar em pé, e todos os seus irmãos vão estar curvados diante de você. Essa foi a promessa, vindo através de uma ou de um sonho. No capítulo 42, quase 20 anos depois, José se vê parado como governante do Egito e os seus irmãos dobrando os seus joelhos diante dele. Ali se cumpria a promessa do capítulo 37, acontece no 42. Mas o que José teve que fazer para viver isso? É isso que eu quero ver com você, porque provavelmente você já deve ter recebido inúmeras promessas, inúmeros lugares que você passou, de gente que não te conhecia, que não sabia quem você era, que não conhecia a sua história, te deu uma palavra profética para o futuro. E você, preso a essa palavra, ou não, você olha para seu futuro hoje e diz, cara, não se cumpriu nada, nada aconteceu. Então dá uma olhadinha aqui na história dele. Eu vou contar rapidinho, são 22 minutos que eu tenho, eu não vou passar do horário. Primeiro vamos olhar o pano de fundo dessa história. Raquel é uma mulher que tem um sonho de ter filho, porque não tem. Você não precisa sonhar com aquilo que você pode realizar com facilidade. Bila, Zilpa, as concubinas, e Leia, elas conseguem gerar com muita facilidade. Das 4 mulheres de Jacó, 2 esposas e 2 concubinas, 3, com muita facilidade têm filhos. Uma só não tem. Quem é? Raquel. O que Raquel sonha? Em ter filhos. Para ela é algo dificílimo, impossível. Lia ou Leia nunca sonhou em ter filhos. Não. Bila nunca sonhou em ter filhos. Zilpa nunca sonhou em ter filhos. Elas simplesmente tinham. Elas se deitavam com Jacó e tinham o filho. E a Raquel se deitava e não tinha. E as outras deitam e tem. E ela deita, não tem. Aquilo começou a gerar em Raquel o desejo cada vez mais forte de ser mãe.
Ela sonhava com aquilo. Aliás, ela perdeu a vida num parto, de tanto que queria ser mãe. O que não era nenhuma novidade. Uma das coisas que mais matava mulheres, né, no mundo antigo era o processo do parto. Ela sabia que a vida estava em risco. Quem sabe, inclusive, ela não gerava exatamente porque Deus a amava. Mas o sonho dela era aquele. E de tanto ela lutar pelo seu sonho, porque sonho é isso. Sonho envolve luta, dedicação, afinco, empenho, trabalho. De tanto, eu acredito até que ela se deitava com o marido, nem para ter prazer, mas ela se deitava pensando, oh meu Deus, um filho, até que ela teve, engravidou do José. E eu acredito que José é o único filho de Jacó que sonha, exatamente porque a mãe dele sonhava. Provavelmente a mãe dele dizia, meu filho, você é fruto do meu... Eu lutei muito, porque tudo aquilo que nós lutamos muito, nós temos orgulho de dizer. É ou não é verdade? Eu lutei muito para ter minha casa, eu lutei muito para me formar, eu lutei muito para me casar, eu lutei muito para formar meus filhos, eu lutei muito, muito. Agora, tudo que não tem luta nenhuma, você nem fala direito, porque é fácil. E me parece que esse menino cresceu ouvindo falar de sonhos. Sonhos. Sonha, meu filho. Sonha grande. Meu filho, sonha grande. Você pode sonhar. Vamos lá, meu filho. Sonha, sonha. Zilpa nunca disse isso. Nem Bila, nem Leia. Mas José ouvia isso de sua mãe. Com certeza. Ele começa então a sonhar em ser grande. Aliás, seus irmãos o invejavam simplesmente porque ele sonhava. Tem gente que se incomoda só de você pensar em ser grande, só em você pensar em conquistar. Você nem alcançou ainda, e tem gente que já não gosta da sua vontade de ser, porque fica com medo de você conseguir. Você já notou isso? Quando você fala, eu vou fazer uma reforma na minha casa, você não tem grana, o que é isso? Um sonho. Você pode notar que tem gente que já não gosta, porque não consegue fazer na dele. E José começa a sonhar, mas o sonho dele é muito esquisito, porque ele sonha que os irmãos vão se curvar, e os irmãos não iam muito com a cara dele não. Essa é a grande verdade. A primeira coisa nessa vida que eu quero te impulsionar hoje, é passar a andar com quem é sonhador. Porque todas as vezes que você anda com gente que sonha, a pessoa começa a contar o sonho e te empurrar para frente também. E você sonha com o quê? Ah, não sonho nada não. Pô, cara, tem que sonhar com alguma coisa, pô. Fala aí uma coisa que você deseja muito, mas que é impossível. Ah, eu desejo comprar uma bicicleta. Ô, maluco, isso aí não precisa de sonho. Isso aí você precisa de trabalho. Arruma um bico. Entendeu? Trabalha, você arruma uma bicicletinha, compra primeiro uma usada, depois você pula para uma nova, uma bicicleta zero. Ah, pastor, mas eu tenho vontade mesmo de andar numa Mercedes. Aí é sonho. E sonho bom, louvado seja Deus. Quem aqui gostaria de andar numa Mercedes, daquela zerinha assim? Isso, tem gente que nem levantou a mão. Isso aí. Porque provavelmente deve ser um Lamborghini, uma Ferrari, um Porsche, Mercedes é pouco. Certo? Mas preste atenção. Anda com sonhador, com quem sonha. Às vezes eu estou numa roda com amigos, nós começamos a falar o que vamos fazer na igreja. Aí você fala um negócio, você vê o olho do outro brilhar. Porque ele já quer que você termine de falar para ele falar do sonho dele. Entendeu? Se você contar, por exemplo, que está esperando um homem bonito, inteligente, rico, para uma mulher que não sonha, ela vai falar, você é louca, garoto. Esse homem não existe, se existir, já está casado. Agora conta para uma mulher sonhadora. Ah, eu quero um homem louro, alto, dos olhos azul, assim, rico. E você pode olhar na cara da sonhadora que ela fica assim, ó. O que é isso?
É vontade de falar do céu. Você termina de falar, eu quero louro, não quero moreno. 1,83 m, não quero nem 84, já falei, certo? Quero assim. Agora, conta seu sonho. Fica andando com quem não sonha. Só anda com cabeça de bagre. Está lá. Ele começa a sonhar, só que ele sonha muito alto. E o texto diz que os irmãos dele têm um comportamento muito ruim. Você quer realizar seus sonhos? Aprenda uma coisa, sempre vai ter perto de você gente com comportamento ruim. Onde? Em tudo quanto é lugar. Na igreja tem gente com comportamento ruim? Tem? Pois é, tem. Na sua família tem gente com comportamento ruim? Tem? No seu trabalho tem gente com comportamento ruim? Sangue de Jesus tem poder. Na sua universidade, na sua escola tem gente com comportamento ruim? No seu ciclo de amizade tem gente com comportamento ruim? E aí, querido? Como é que você faz? O texto diz que José está vivendo num ambiente onde o comportamento é mau, mas ele se mantém firme, porque ele não é todo mundo, ele sabe quem ele é. Então sempre vai ter gente perto de nós para nos dar um exemplo negativo, mas é você que diz se vai ou não vai seguir. O José está lá, os irmãos dele estão vacilando, e o José está lá. Pô, mas todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo. Mas todo mundo está, mas eu não sou todo mundo, porque eu não faço o que todo mundo. Não faço. Aí começa a acontecer um problema. Por quê? Quando você se comporta diferente de todo mundo, ou todo mundo sai da sua vida, ou você sai da vida de todo mundo. Porque não cabe mais, fica um negócio assim desconectado. O ambiente não é mais para você, ninguém te chama mais para o churrasco, ninguém te chama mais para a festinha, porque agora tu não bebe, tu não fala palavrão, tu não faz fofoca, tu anda vestidinho. Entendeu? Tu não gasta mais dinheiro. Ou seja, agora não cabe mais, porque são dois mundos, sim ou não? E aí, a vida, olha só, os irmãos de José não gostam do Zé. Por quê? Porque o Zé é diferente. E todas as vezes que você é diferente, você fica feio. Cirne. É a história do patinho. Lembra do patinho? Quac, quac, o patinho feio. Ele era pato? Sim ou não? Sim ou não? Bom, gente, vocês não conhecem nem fábula infantil? Se eu cantasse agora aqui, levanta e vai de ladinho. Todo mundo canta. Mas o patinho, tu não sabe? A pata teve uns patos. Dentre os patos tem um pato diferente. O pato não parece com os outros. E quando um pato não parece com os outros patos, ele é o quê? Feio. Porque no trabalho, se você não for igual a todo mundo e fazer o que todo mundo faz, você fica feio. Entendeu? Faça o que todo mundo está fazendo. Pense o que todo mundo está pensando. Isso, compre batom. Hipnotiza. Essa é velha. Só os fossilizados riram. Os mais novos sabem nem o que eu estou falando. Você entende? Para pensar. Todas as vezes, você muda de postura, você fica feio. Você fica fedido. Ninguém quer mais ficar perto de... O que é a vida? Tirando de perto de você quem não cabe no seu presente. Porque Deus quer te levar para lugares que pessoas que estão hoje não cabem na sua vida. Deus quer te levar para viver determinadas coisas que costumes, hábitos, lugares não cabem mais na sua vida. Não interessa se é certo ou se é errado. Os outros podem ir, você não pode, acabou. Por quê? Porque não pode, não cabe na sua vida. Os irmãos falaram assim, nós não aguenta mais o Zé. Esse sonhadorzinho. Sonha com sol, com luazinha, com estrelinha, com molinho, e nós não sonhamos com nada. Então o que é que nós vamos fazer? Tirar esse cara de perto da gente. Ninguém quer mais se relacionar. Ah, pastor, ninguém mais quer falar comigo.
meus amigos, foi tudo embora. Pois é, querido, é Deus removendo gente para levar você para o lugar que Ele quer que você esteja. Acabou. Para de chorar por gente que não cabe no seu futuro. Amanhã Deus pode trazer de volta. Porque quando Deus quer mudar a vida das pessoas, lembra? Abraão, faz o quê? Sai da sua terra e da sua parentela. Rutinha, sai do território de Moabe. Agar, saia do Egito. Entendeu? Você, saia desse estilo de vida. E eu vou levar você para onde as coisas estão acontecendo. Onde elas estão acontecendo? Ele vai ser governador, pois sonha com sol e lua. E ainda tem estrela que indica a direção. Porque nessa vida, para você vencer, você precisa de governo e direção. Os irmãos de José vão vendê-lo. Ô, gente, essa é uma das estratégias mais poderosas do diabo. Fazer os irmãos do José vender o José. Por quê? Porque aí corre o risco de ele ficar magoado, ressentido. Porque o que mais paralisa pessoas é o quê? Parente, gente de casa que te machucou, que te feriu, que abusou de você, que fez uma fofoca. Nossa, você fica tão sentido com isso. Está assim de gente, ó. Sabe qual é um dos maiores problemas hoje comportamentais na igreja? Paternidade. Sim, a ausência ou a presença de alguns pais tóxicos é o que mais deforma a pessoa. Parente. Os irmãos de José venderam José. Perguntinha básica: José queria ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi? Ele foi? Foi. Vocês estão melhor que o primeiro grupo. Quando eu usei a frase nesse tom, ele foi! Todo mundo ficou quieto no primeiro culto. E eu já faço de propósito para saber o quanto você sabe sobre o que você pensa que sabe. O José foi para o Egito, mas ele queria ir. Mas ele foi? Mas ele queria ir. Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas foi. Porque às vezes, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que às vezes você vai para lugares que você não quer ir. Você vai viver coisas que não quer viver. Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Fala para Deus: vão comigo. Ele foi vendido para o Egito. Raquel foi com ele. Jacó foi com ele. Mas quem foi com ele? E que se Deus for contigo, meu filho, onde você estiver, a prosperidade tem que vir atrás de você. Olha só. Ô, gente, depois você lê a história do José. Poucas vezes, ou basicamente nenhum registro, você vai ver desse cara orando. Pastor, agora o senhor, o senhor está dizendo que o crente não tem que orar? É lógico que não, orar e sem cessar, está lá. Mas presta atenção, quanto mais besteira você faz, mais oração você tem que mandar para cima, para corrigir o que você fez embaixo. A não ser que as suas orações sejam só de agradecimento. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, muito obrigado. Teu nome é exaltado, louvado seja o teu nome. Não estou precisando de nada. Só vim aqui para agradecer, louvado seja o Senhor. Quem é que ora assim? A maioria é me dá. Estou precisando, o Senhor precisa do milagre, culto milagre. Abre a porta, rasga o céu, abre a porta na terra, envia pessoas, envia isso, envia aquilo. Senhor, estou precisando. Pode notar que é só para corrigir besteira que a gente fez. Pensa num cara maneiro, o Zé. Viveu a vida certinha. Pensa numa vida que, não vou dizer que ele não teve dor, mas todas elas tiveram um propósito. Você não vai ver esse cara sofrendo com filhos como Davi sofreu. Você não vai ver esse cara sofrendo com filhos como Samuel sofreu, como Eli sofreu, como Moisés sofreu, como Isaac sofreu. Não, a postura de José sempre foi uma postura muito ordeira, muito certinha, e isso facilitou demais a vida dele. É isso que eu quero que você entenda. Ele agora está indo para o Egito, é verdade. E por que é que ele está sendo vendido? Não porque fez besteira, muito pelo contrário. Ele está indo para o Egito por quê? Porque o seu comportamento é acusador demais.
Ô pastor, mas o José nunca acusou seus irmãos. Querido, não seja tolo. Todas as vezes que você é honesto no meio de corruptos, você não precisa falar nada. Todas as vezes que você é fiel no meio de infiéis, você não precisa falar nada. Está todo mundo de olho em você. Quando você prospera num ambiente onde ninguém prospera, você não precisa falar nada, está todo mundo olhando para o seu casamento, para a sua vida, para os seus filhos, para o seu negócio, para a sua caminhada de fé. E vão te perseguir, mesmo que seja sem palavras, porque você tem vida, e vida fala mais do que palavras. Os irmãos vendem José. Mas quando ele chega no Egito, o texto diz, e Deus era com ele. E esse cara começa a prosperar. Sim, ele prospera. Por quê? Porque vive corretamente. Ah, mas ele foi vendido. Tá bom, cara, tá bom. Ele não queria ir, mas foi. A vida vai te levar. Vai tirar de você coisas que você não gostaria de perder. Vai trazer para a sua vida coisa que você não gostaria de estar perto. Vai te dar funções que você não gostaria. Vai tirar funções que você gostaria. Porque isso é Deus agindo, movendo, fazendo em nós o desejo dele e não o nosso. Ele agora está lá como escravo na casa do Potifar, que fica maravilhado com José, que notou que Deus é com esse rapaz, um escravo promissor, em ascensão. Mas na casa de Potifar também tem uma mulher que vai gostar do José. A mulher do Potifar. Ela queria o José. Ela gostou dele. É um rapaz legal. Trabalha na casa dela. E ela está de olho no Zé. E provavelmente José começou a ficar de olho nela, porque ele não é cego. E a mulher do Potifar quer o José. Ela falou, Zé, vem deitar comigo. O Zé falou, não, maluco, não vou pegar você não. Ela falou, me pega, Zé. E o Zé falou, não pego. Não que eu não queira, ou não posso. Porque é isso, às vezes você quer, mas não pode, porque não tem esse negócio de não querer não, filho. E a mulher ficou olhando para mim como se vocês não olhassem também para outro homem. Tudo vai querer me enganar? Vocês são gente, quando passa um homem bonitão, fala sério que vocês não olham. É que vocês são dissimulada. Você olha sem os homens notar. O homem é bobo, trouxa, a mulher passa, ele faz assim, ó. Mulher nada. O homem vem na direção, ela faz assim, ó. Três olhadas, já olhou tudo. O marido dela nem viu. Na primeira olhada, ela escaneou o malandro. A segunda olhada, ela comparou com o marido. A terceira olhada, ela reprovou o marido. E o marido nem notou. Estou falando de desejo, não. Estou falando de gente. Gente! O José queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Devia ser gostosa? Bonitona? Porque era para acabar com o sonho do Zé. Entendeu, querido? O diabo vai botar coisa feia perto de tu, não, maluco. Abre esse olho seu. Fica de olho nas oportunidades que o diabo vai criar para derrubar você. Aquela mulher falando, vem Zé, vem Zé. E o Zé não, maluco. Caraca, que dificuldade, essa maluca é doida. Caramba, Senhor, me dá força para não pegar essa maluca. Rapaz, nossa, porque é assim, querido. Você está rindo de você mesmo. Eu não sei qual é a área que o diabo vai criar para... Até que a mulher agarrou o Zé. Não conseguiu. Agarrou o Zé saiu correndo, deixou a capa para trás. E se tem uma coisa nesse mundo... Deixa eu ver como é que eu me posiciono. Que é um troço complicado. É uma mulher menino. A mulher montou o escândalo. Socorro! Tarado do Egito. Tentou me agarrar e tal. E o Zé, ó, saiu correndo. Aí quem chegou? O Potifar. Potifar chegou e falou, o que se passa nesse ambiente? Ela falou, o quê? O Zé
tentou me violar. O Potifar sabia que Zé não ia pegar. Zé era um cara maneiro, mas ele precisava tomar uma providência. Então mandou prender o Zé. Lá vai o Zé preso. Ele tentou agarrar a mulher, sim ou não? Injustiça ou não é? É ou não é? Ele é um cara obediente ou não é? Então quer dizer que obedecer coloca você sempre num ambiente de justiça? Sim ou não? Claro que não. Às vezes você faz tudo certo, parece que o mundo vira contra você. Mas fica quietinho no certo, que aquele que há de vir virá e não tardará. Não muda de postura não, que Deus está querendo se revelar a seu favor. Tem gente que fica revoltadinha. Ah é? Então agora você vai ver. Vou sair, vou beber todas, vou pegar todas, vou para o inferno, o senhor vai ver. Parece que o prejudicado é Deus. Tem gente muito engraçada. Diz que vai para o inferno para Deus ficar com remorso. Deus diz, no final de tudo eu destruo o Satanás, eu sei tudo junto e acabou o problema. Pois é, o Zé foi preso, coitado. Injustamente, sim ou não? Sim ou não? Isso. Quando alguém faz uma coisa que você não merece, fica calado. Quando alguém faz alguma coisa que você merece, muda de postura. Se alguém falou algo que você fez, não reclame, muda de postura. Se alguém disse algo que você não fez, cale essa boca, porque Deus vai agir a seu favor. Entendeu? Então das duas você não precisa falar nada. Ou você muda de postura e fica quieto porque você precisa mudar. Por exemplo, os outros me chamavam muito de palhaço. Por quê? Porque eu passava quase o culto todo contando história engraçada. Seu palhaço, lúdico, nem sei o que é, mas é quase igual palhaço. Na boca dos intelectuais, lúdicos. Um dia eu fui assistir um negócio meu, uma palestra minha, um DVD, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Isso é um circo. E eu vi que o pessoal estava falando de mim, era diminuir. Não cabei, porque Deus me chamou de bobo da corte. Falei com ele, pô, senhor, o senhor não está vendo que brinca assim? Me dá uma mensagem séria, assim, uma coisa mais centrada. Curve as vossas frontes, porque o Espírito de Deus vai descer neste lugar. Isso, aleluia. Não é minha área não é, minha área é a área da alegria. E eu fui falar com Deus, Senhor. Ele falou, você é meu bobo, Cláudio. Eu sou o rei e você é meu bobo da corte. Faz o que eu mando e cala essa boca. Você ri porque não foi tu. Aí eu aprendi, falei, quer saber, eu vou fazer o que Deus mandou e dane-se. Quem não quiser que vá para outra igreja, tem um montão aí nas esquinas aí, vai para o inferno, mas que vá. Vou mudar, porque Deus me deu uma missão, eu vou agora querer fazer o que os outros fazem. Então aprenda isso, tenha maturidade. Se os outros vão gostar ou não, o problema não é seu, é deles. Agora o cara está lá preso, no meio dos bandidos. Chegou e falou o quê? Sou inocente. O que os bandidos falaram? Todo mundo que é. Ninguém aqui fez nada. Fez você, matou fulano? Não nada. Armação. Quando José chega na prisão, sabe o que acontece com a prisão? Muda. Porque onde o cara chega, Deus chega com ele. E onde Deus chega com você, o ambiente tem que mudar. Fica mais leve, o pessoal começa a sonhar. Um copeiro que sonha, um padeiro que sonha. O negócio está ficando legalzinho. Porque Deus é com José. Porque por onde ele for, Deus vai com ele. Lá ele queria sair, estava satisfeito não. Ele ficou chateado. Muito tempo preso, ele falou com o copeiro, quando o copeiro for solto. Pô, cara, fala para o farol lá que eu não sou tarado, não. O cara esqueceu dele. Ingratidão. Você aprende a sobreviver isso. Gente ingrata. Você faz muita coisa pela pessoa e na hora que você mais precisa, a pessoa lhe vira as. É desgraça demais para um Zé só. Mas eu gosto do Zé, que ele não fala nada do copeiro. Não fez uma fofoquinha, pelo menos não deixou registrado. Passou o tempo, o faraó sonhou. Quem é que interpretava o sonho? O José. Aí o copeiro lembrou, quase 2 anos depois. Ih, caraca, lembrei do Zé. Caraca, era para ter lembrado 3 dias. Ih, perdi a amizade. José agora sai da prisão. Estão gravando isso? Beleza. José sai da prisão para o governo. Entendeu?
Agora ele governa. Eu não falei nada. Não era nada disso, não era isso que vocês estão pensando. Também não vou consertar, não. Deixa quieto. Eu só não queria ser incoerente com o meu discurso. Tá. Agora José está governando. Quando ele assume o governo, sabe onde ele vai? Na casa do Potifar. Foi lá com o Potifar. Chama o Potifar aí. Chama o Potifar e a maluca da mulher dele. Fala que é o Zé, governador dessa jossa toda agora. Fala aí agora, maluca, que eu tentei te agarrar aquele dia. Fiquei preso um tempão por sua causa. Fala, não peguei você porque não quis. E você cala a boca, chifrudo. Ele fez isso sim ou não? Ele fez isso sim ou não? Porque quando Deus te der vitória, não é para você esfregar na cara de ninguém. Tem gente que está afinzão de vencer. Sabe para quê? Para esfregar. Para você que não acreditou em mim, vence não. O propósito de vitória não é esfregar na cara dos outros. O propósito de vitória é que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Pare de ficar preso ao passado. José agora é governante e pronto. O tempo passou, quem é que veio visitar ele? Os irmãozinhos com aquelas carinhas de foinha. E o Zé está lá em pé, ó. Quando ele viu os irmãos, mas ele ficou com uma raiva tão grande. Eu gosto disso, quando eu vejo humanidade nos personagens bíblicos. Eu gosto disso. Eu vi o Zé falou, me venderam essas pragas. Aí agora, ó, vem. Os irmãos falaram, viemos fazer cumprir. Ele falou, vocês são espiões. Não somos, cala essa boca, que quem manda aqui sou eu. Prende esses espiõezinhos. Prenderam. 3 dias depois a raiva passou. Eu gosto disso, que ele só mandou prender. E aí deu tempo das coisas se assentarem. Aprenda uma coisa nessa vida, evite decisões em momentos tempestivos. Nunca resolva nada quando você estiver muito feliz. Nunca resolva nada quando você estiver muito triste. Os dois extremos podem te levar a prejuízo. Os irmãos se dobram diante de José. Capítulo 42. E agora, a Bíblia se cumpriu, sim ou não? Sim ou não? Mas ela não disse o que José vai fazer depois. Deus entrega de novo na mão de José aqueles que o venderam, que não gostavam dele, que falavam mal dele, mas não disse o que ele deveria fazer. Está aí, ó. Você agora é o governador e esses caras estão na sua mão. Quando José se revela para seus irmãos, os irmãos dizem, cara, e agora? O que ele vai fazer conosco? E José disse, calma, vocês não me venderam, foi Deus que me enviou na frente para esse momento. Eu queria deixar para nós hoje, porque essa palavra fala muito ao meu coração, em primeiro lugar. A vida está esperando por você, para que você tome decisões assertivas. Todas as vezes que você toma decisões erradas, inevitavelmente o erro, ele vai pegar você. Não tem jeito. Jacó traiu Esaú. Ao invés de consertar, ele foge. E quando ele foge, Esaú não está lá, mas ele se encontra com Labão, que também vai traí-lo. Você merece uma vida melhor. Não é essa a vida que Deus escolheu para você. O que eu e você precisamos fazer, e eu levei muito tempo para aprender isso, foi só começar a corrigir minhas decisões, minhas palavras, minha postura, meus impulsos, e eu comecei a ver que os meus problemas diminuíram. É como se o diabo tivesse deixado a minha vida. Só que eu descobri que na verdade ele nunca esteve na minha vida. Quem estava lá fazendo besteira era eu. Quando Cláudio parou de fazer besteira, as coisas mudaram. Saia daqui para viver uma vida que inspire outras pessoas a viverem com Deus também.
Isso não vai diminuir sua oração. Não. Ela deve acontecer todos os dias. Mas pode ter certeza de uma coisa: a pauta da conversa vai ser diferente. Você vai ter mais tempo para agradecer, para reconhecer. Tem gente aqui vivendo isso hoje. Se você caçar o diabo, você não acha. Se achava indecisões, insegurança, uma série de coisas. É isso, essa é a nossa proposta, é a proposta da igreja.